Olá, meu nome é Alisson. Meu é Vanderlino Gazel William. Hoje nós estamos aqui na defesa do trabalho de conclusão de curso pela Universidade Católica de Brasília, que possui como tema a opinião dos contadores do Distrito Federal sobre o planejamento tributário para micros e pequenas empresas. Bom, agora vamos abordar sobre a relevância do tema, que tem como foco o planejamento tributário, que consiste em um estudo desenvolvido para obter formas de diminuição da carga tributária dentro da lei. Trata-se de uma ferramenta estratégica para aumentar a competitividade e garantir a sobrevivência da empresa no mercado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária cresceu de maneira significativa nos últimos anos, chegando a percentual de 35,42% em 2014. Neste escopo, a relevância deste estudo é demonstrar a eficiência do planejamento tributário para a gestão dos tributos, uma vez que a identificação da melhor forma de tributação para as micro e pequenas empresas pode torná-las mais competitivas. Assim, os recursos economizados possibilitarão novos investimentos que reverterão em benefícios para a sociedade. Por isso, a relevância dessa pesquisa, que tem como foco o planejamento tributário, apontado justamente para a redução da carga tributária, só que isso dentro da lei, possibilitando para a empresa ter uma carga tributária menos onerosa. Dessa forma, a problemática dessa pesquisa é: qual a opinião dos contadores do Distrito Federal quanto ao planejamento tributário para micro e pequenas empresas? Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa é evidenciar a opinião de contadores do Distrito Federal quanto ao planejamento tributário para micro e pequenas empresas. Tem-se como objetivos específicos investigar se há efetivamente a aderência do planejamento tributário por essas empresas e averiguar as vantagens econômicas que garantem a sobrevivência do mercado. Ela é descritiva porque expõe as características da população a ser pesquisada. Metodológica, uma vez que se refere à construção de instrumentos de captação ou manipulação da realidade. E pesquisa de campo, pois a investigação é no local onde ocorre o fenômeno a ser explicado e utiliza-se questionários para obter respostas. Dando continuidade a esta pesquisa, iremos abordar agora sobre a revisão da literatura. Foi dividido em 3 partes, sendo que a primeira, fracionada em 4, que aborda sobre o planejamento tributário, juntamente com o Simples Nacional, microempresas e empresas de pequeno porte, regime tributário e a evolução da carga tributária brasileira, abrangendo ainda dentro dos riscos da ausência do planejamento tributário, juntamente com a competência do profissional em contabilidade. Iremos adentrar agora dentro da revisão da literatura, abordando sobre planejamento tributário, que é justamente a forma lícita de se organizar essa diminuição da carga tributária para as empresas. Segundo Oliveira, obter o melhor resultado numa economia tão estável como a brasileira, um dos mais significativos instrumentos de que dispõem as empresas para que possam racionalizar seus custos tributários sem afrontar as diversas legislações que regem os mais diversificados tributos. É o planejamento tributário, em todas as fases da cadeia de valores do ciclo produtivo e comercial. Desta forma, poderemos evidenciar a importância do planejamento tributário justamente no atual cenário econômico.
Na sequência, abordaremos sobre microempresas e empresas de pequeno porte, sendo que, de acordo com o SEBRAE, no Brasil, 98% das empresas formais são de micro e pequeno porte, e estas empresas são regidas pelo Estatuto Nacional da Microempresa, estabelecida por Lei Complementar número 123, de dezembro de 2006. Portanto, de acordo com o Estatuto, microempresas são aquelas que possuem um faturamento dentro da receita bruta anual no teto de 360 mil, e as empresas de pequeno porte são aquelas que possuem faturamento entre 360 mil e inferior a 3 milhões e 600 mil reais. Logo, o regime tributário brasileiro ele é subdividido em 3 categorias: o Simples Nacional, o lucro real e o lucro arbitrado, sendo que o Simples Nacional compete ao regime de opção facultativa compartilhado de arrecadação. Já o lucro real, ele é o lucro líquido de um determinado período de apuração ajustado de acordo com a legislação. E por fim, o lucro arbitrado, ele compete ao valor que será tributado, é apontado de maneira presumida, tornando por base o faturamento da empresa. Dentro do risco da ausência do planejamento tributário, segundo Oliveira, qualquer que seja a forma de tributação escolhida pela empresa, pode-se verificar que a falta de planejamento estratégico tributário pode deixar a empresa mal preparada para os investimentos futuros, devido a uma possível insuficiência de caixa, gerando desgastes necessários de investimento forçado para a cobertura de gastos que não estavam previstos. Ou seja, os 2 elementos primordiais que nós vamos agora frisar é justamente na elisão e na evasão. A elisão fiscal é justamente de forma lícita, garantida por lei, para se realizar o planejamento tributário. Já a evasão fiscal seria o quê? A forma ilícita de realizar essa diminuição da carga tributária. E sonegação, ela é crime caracterizado-se por reclusão de 2 a 5 anos, mais uma multa ao empresário a qual praticá-la. Chegamos à nossa última parte dentro da revisão da literatura, que é abordando sobre a competência do profissional responsável pelo planejamento tributário, que é o contador. Neste novo cenário, se requer deste profissional um conhecimento multidisciplinar, aliado à legislação tributária, ou seja, dentro da cadeia do direito, juntamente com a economia, dentro dos aspectos administrativo e financeiro, para então se ter uma base apropriada para se realizar o planejamento de uma determinada empresa. Segundo Oliveira, o contador precisa conhecer com grande profundidade a legislação tributária, devido às suas responsabilidades quanto à eficácia e eficiência nesse gerenciamento. Isso porque, além de perder o prestígio profissional em razão de quaisquer falhas mais relevantes na interpretação ou na aplicação no dia a dia das normas tributárias, pode ser responsabilizado por possíveis prejuízos que causaram o exercício profissional por culpa ou dolo, podendo ser condenado a indenizar o empresário que for prejudicado. Agora vamos abordar a metodologia da pesquisa. A população consiste em 1.483 escritórios de contabilidade do Distrito Federal, sendo uma amostra de 65 escritórios, no qual obtivemos o retorno de 43 respondentes. Os instrumentos utilizados para análise foi a escala Likert e a tabulação foi feita através do Microsoft Excel. Os respondentes possuem as seguintes características. Quanto ao gênero, houve um certo equilíbrio, com a média de 49%. Em relação à idade, 47% tem mais de 36 anos. Quanto à experiência profissional, 49% informam ter mais de 6 anos de tempo na função,
Referente à formação, 49% dos respondentes têm mais de 6 anos de formado na área de contabilidade. Sobre as características dos escritórios em que atuam os entrevistados, 58% responderam que está em funcionamento há mais de 13 anos. Quanto ao número de funcionários dos escritórios, houve um certo contraste, onde 42% possuem até 4 funcionários e 40% possuem mais de 3 funcionários. Sobre a clientela, 50% informam ter uma carteira de clientes acima de 60. Quanto à oferta do serviço de planejamento tributário, 77% informaram que oferecem esse tipo de serviço aos seus clientes. Porém, 58% informam que não há uma procura significativa por esse tipo de serviço. Dando continuidade ao resultado da pesquisa, foi perguntado se é vantajoso para o escritório de contabilidade investir para que os funcionários se especializem nesse ramo. Praticamente, houve unanimidade nessa questão, uma vez que 95% concordam que há vantagem na especialização dos funcionários. Quanto à difusão do planejamento tributário, como resultado, verificou-se que 93% dos entrevistados concordam que se o planejamento tributário fosse mais difundido, a taxa de mortalidade das micro e pequenas empresas seria menor. A pesquisa investigou ainda sobre a importância do planejamento tributário, onde a totalidade dos entrevistados concordam que o planejamento tributário deixou de ser um artigo de luxo para as empresas e está se tornando algo essencial para a sobrevivência no mercado. Sobre a utilização do planejamento tributário já no início do negócio, os resultados revelaram que 95% concordam com a afirmativa, uma vez que tal ferramenta possibilita uma melhor gestão dos tributos, aumentando as fontes de recursos para a empresa ou pelo menos evitando gastos que poderiam ser evitados. Quanto à afirmativa de que o governo cobra tributos e, em contrapartida, também oferece alguns incentivos governamentais, verificou-se que 95% concordam que o planejamento tributário tornou-se um aliado para garantir o alcance de benefícios que podem ser obtidos. No que se refere à padronização do planejamento tributário, os resultados revelaram uma percepção distribuída, onde 86% concordam que não há uma padronização do planejamento, uma vez que as empresas possuem características distintas umas das outras, havendo, dessa forma, a necessidade de que cada empresa possua seu próprio planejamento tributário. Foi perguntado também se, diante da complexidade de nosso ordenamento jurídico, é importante a implementação de um planejamento tributário. Obteve-se como resultado que 95% dos respondentes concordam que o planejamento tributário e, principalmente ao que se refere à legislação tributária, é imprescindível para o desenvolvimento e manuseio de um bom planejamento. Por fim, foi investigado se os advogados, por terem amplo conhecimento da legislação tributária, são fortes concorrentes na oferta do serviço de planejamento tributário. Do total, 58% concordam com essa afirmativa. Foi alcançado o objetivo do estudo, pois foi evidenciada a importância do planejamento tributário para as micro e pequenas empresas, no qual 93% dos respondentes concordam que o planejamento tributário é uma importante ferramenta na gestão dos tributos.
Chegamos ao término desta apresentação. Desde já agradecemos a atenção e o nosso muito obrigado.